Meus irmãos, bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, hoje nós vamos fazer, na verdade, uma continuação do que já falamos aqui num outro momento. E a abordagem de hoje ela é um pouco mais histórica, filosófica. Tá? Então, peço a sua atenção, a sua paciência, para que a gente possa entender essa abordagem e a importância dela também. Porque entender essa abordagem histórica do aconselhamento, a filosófica do aconselhamento, é importante para que a gente também entenda a importância do aconselhamento para o momento atual em que nós vivemos no século XXI. Tá, joia? Então, peço um pouquinho da atenção de vocês e da paciência de vocês para que eu possa conduzi-los nesse momento. Então, hoje vamos trabalhar isso, essa abordagem mais histórica. E, durante muito tempo, por um grupo chamado de puritanos na Inglaterra, no século XVI, o aconselhamento era chamado de cuidado das almas. Esse era o termo que era muito utilizado na época, porque, de fato, é um cuidado. Né? Cuidado para com a pessoa no todo, e eles tinham uma ideia de cuidado das almas, era um termo muito utilizado, e aí eu quero trazer esse termo também, porque eu acho ele importante para que a gente possa entender o que é, de fato, o aconselhamento. Um dos livros das Crônicas de Nárnia, se eu não me engano, é o 5º livro. O filme é o 3º, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Tem uma cena muito interessante. Tem um personagem chamado Eustáquio, que no começo da história ele é iracundo, mal-humorado, chato, maledicente. Ele é uma pessoa assim que as pessoas não gostam de estar perto dele. E ele tem um relacionamento com os primos dele, que é um relacionamento de inimizade com os seus primos, que são os 3 meninos, né, que vão, na verdade, os 4 que vão para Nárnia. E aí ele vai junto com os primos para Nárnia. E aí ele continua mal-humorado, ele continua iracundo, ele continua reclamão durante grande parte da história. Chega um determinado momento que eles estão no navio e eles, então, vão para uma ilha. E aí o Eustáquio, ele, além de tudo isso que eu falei, ele é ambicioso. E aí eles começam a dar uma olhada na ilha para ver o que está acontecendo ali, para ver... eles têm uma missão, e eles têm que cumprir aquela missão, e eles começam a inspecionar o local. E aí o Eustáquio ele começa a andar sozinho, e ele chega num vale cheio de tesouros, cheio de riquezas, muito ouro, muito tesouro. E aí ele começa a roubar aquele tesouro, colocar nos bolsos, a ocultar para poder levar. Só que aquele tesouro é um tesouro de dragão. E ele é um tesouro amaldiçoado. O que acontece com aqueles que tentam roubar esse tesouro? Os que tentam roubar esse tesouro viram um dragão. E é exatamente o que acontece com o Eustáquio. Ele vira um dragão. E ele vira exatamente aquilo que ele já era no coração. Ele cospe fogo, ele tem aquela figura grotesca, que dá medo nos outros, que transmite ira, que transmite raiva, que é aquela ideia do dragão. E durante boa parte do filme, ele então é um dragão. Só que tem um detalhe, ele é um dragão melhor do que ele era um menino. Porque ele começa a ajudar os seus companheiros de viagem. Ele se torna generoso, ele se torna gentil, ele se torna companheiro, como dragão. E chega uma hora, depois de uma batalha, que ele ajuda os seus companheiros, que ele cai assim num determinado local, numa praia, e aí ele está cansado de ser dragão, ele está triste porque ele é um dragão, e ele tenta voltar a ser um menino. E ele pega as garras de dragão, ele arranha assim, o casco dele, ele arranha a pele dele, começa a tentar se transformar, mas ele vê que não consegue. E ele fica cansado e fica desanimado. Aí, de repente, aparece Aslan, a figura representativa de Jesus Cristo nas Crônicas de Nárnia. E aí ele olha para Aslan, Aslan olha para ele e Aslan dá um rugido. E quando Aslan dá um rugido, ele sobe no ar assim, dá uma volta assim e cai transformado em menino. Um tempo depois, quando ele reencontra os primos dele olham para ele, você voltou a ser menino? Ele fala, sim. Como que foi isso? Ele falou assim, eu estava tentando sozinho, mas eu não conseguia. Aslan veio e me transformou. Eles perguntaram, doeu? Doeu, mas foi uma dor boa. A dor, como uma dor do espinho que você tira da pele. No começo ela é ruim, mas depois ela é boa.
porque você para de sentir dor. Meus queridos, é exatamente isso que o aconselhamento bíblico se propõe. Nos levar a Jesus Cristo, porque sozinhos não conseguimos mudar. Quando nós usamos os nossos próprios métodos, o que a gente vai promover é mais ferida. A gente vai tentar com as nossas próprias unhas e a gente vai promover mais ferida na nossa pele. Nós precisamos de Jesus Cristo para mudar os nossos corações. E dói. Dói, porque abrimos mão de ídolos, abrimos mão de desejos, de alguns sonhos que não eram conforme a vontade de Deus, mas é uma dor boa, que no final ela nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Essa é a proposta do aconselhamento bíblico, é por isso que é tão importante nós estudarmos esse assunto e buscarmos nos inteirar dele, porque ele vai nos ajudar, né, pessoalmente, e vai nos ajudar a ajudar outras pessoas a serem conforme Cristo, a mudar a imagem de Cristo. Então, quero trabalhar hoje com vocês essa perspectiva histórica, e algo que é bem interessante é que o homem sempre teve um interesse especial, né, em analisar a criação. O pastor Geraldo estava falando aqui da questão da ciência. O que é a ciência? É essa tentativa do homem analisar a criação e tirar conclusões, e pensar, por que as coisas são assim? Por que as coisas criadas por Deus funcionam dessa forma? Né? O homem sempre teve esse interesse, e isso está claro nas Escrituras. Olha só, eu trouxe alguns textos aqui. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 104, versículo 24. E aqui é o homem, o salmista, analisando, né, o mundo criado e falando, olha, esse mundo criado mostra a glória de Deus. E a obra da mão de Deus, porque foi Ele que fez. Salmo 104, versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Olha o salmista enaltecendo a criatividade de Deus na criação, em coisas tão diversas, tão diferentes umas das outras. Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E Romanos 1, 19 e 20. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos, ou as características, ou as qualidades de Deus invisíveis, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então a gente olha para a criação e a gente vê a manifestação da glória de Deus. Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Calvino, falando sobre isso também, ele diz assim, o ser humano é como um microscópio do universo, um raro exemplo do poder, bondade e sabedoria de Deus, e contém em si milagres suficientes para ocupar a nossa mente. E Hockman, que é um outro teólogo, diz assim, o homem não é apenas uma criatura, ele é também uma pessoa. Ser uma pessoa significa ser capaz de tomar decisões, estabelecer alvos e se mover em direção aos mesmos. O que a gente começa a perceber, então, é que o homem sempre teve um interesse em analisar a criação e entender a criação, e incluindo o próprio homem. Então, o homem sempre teve interesse em analisar o homem e entender o próprio homem. Por que as pessoas se comportam dessa forma? Por que elas agem daquela outra? Por que a reação geralmente é assim? Por que as pessoas pensam dessa forma? O homem sempre teve esse interesse. Então, a gente vai ver que isso é um interesse que sempre existiu na história do mundo. E aqui nós temos, por exemplo, coloquei aqui para vocês, a raiz das histórias das psicologias. E eu vou pegar aqui o termo psicologia no sentido assim, de o homem tentando entender o próprio homem, né? O homem tentando entender quem ele é, como ele se comporta e por que ele se comporta. Então, nós temos ali a protopsicologia, que são as raízes filosóficas da psicologia, psicologia existencial, pastoral e moderna. Vou comentar cada uma delas, eu vou comentar assim por cima, porque não é o alvo nosso aqui falar profundamente sobre isso, mas eu quero trazer para vocês entenderem um pouco essa questão, para vocês entenderem essa preocupação que o homem sempre teve em entender o próprio homem. Por isso, ele criou a psicologia e suas raízes, né? Porque ele tinha um interesse genuíno, bíblico,
correto, porque a gente vê isso nos Salmos, nas Escrituras, de entender o homem e de entender por que a gente é assim, por que a gente se comporta dessa forma. O Paulson, ele diz o seguinte: não há psicologia unitária, há muitas psicologias, muitas religiões, que ele traz a ideia assim, da fé, né? Você ser um passo de fé, você tentar entender a própria natureza humana, o próprio homem. E aqui nós temos, então, essa divisão da psicologia. Nós temos aqui a protopsicologia, começou quando? Com os filósofos gregos. Os filósofos gregos já tentavam entender o homem, gente, naquela época, né? Platão, Aristóteles, Epicuro, todos eles tentavam entender o homem e eles escreveram sobre isso e falaram sobre isso, né? Aí nós temos a literatura chamada, e temos, paralelamente, a literatura bíblica sapiensal. O que é? Eclesiastes, Salmos, né? Que traz essa sabedoria do que Eclesiastes, você vai ler Eclesiastes e vai assim, poxa, ali o autor ele está falando de comportamentos humanos, ele está falando de razões do coração que levam a esses comportamentos, né? De como lidar com eles. Então, nós temos essa ideia aí, né? Que tinha uma preocupação com o quê? Com a estrutura interna humana. O que é memória? O que é razão? O que são os apetites, as motivações, as virtudes, os vícios, né? Os filósofos gregos tinham essa preocupação e nós vemos também essa preocupação na literatura sapiencial bíblica. Uma coisa que é interessante é o seguinte: para para um filósofo grego, o que era um homem virtuoso? Um homem virtuoso para o filósofo grego era um homem cuja razão dominava as emoções. Para o filósofo grego, no geral, as emoções tinham que ser abafadas, tinham que ser sobrepujadas pela razão. Então, eles entendiam que um homem virtuoso era um homem racional. Era um homem que ele não se deixava levar pelas suas emoções, não se deixava levar pelas vontades afetivas e emocionais, mas a razão dele sobrepujava e esmagava as suas emoções. Aí vem um pensador cristão, que é Agostinho, e fala assim, bem, não é bem por aí. Eu não acho que tem que ser assim. Não é isso que eu vejo nas Escrituras. A razão não tem que esmagar as emoções. A razão tem que analisar as emoções. Tanto a razão quanto as emoções têm que estar cativas à palavra de Deus. E a partir da palavra nós analisamos razão e emoção. E aí ele chacoalha o pensamento da época ao dizer o seguinte: as emoções têm que ser pensadas, analisadas, refletidas e levadas a Deus, não esmagadas, não ignoradas, não deixadas de lado. E aí a gente vem para a pós-modernidade, que é o momento em que nós estamos vivendo, que diz exatamente o contrário do que os filósofos gregos falavam. Hoje, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: não, você tem que viver o que você sente vontade de viver. As emoções estão no controle, não mais a razão. Né? Então, geralmente, a gente faz muitas escolhas baseadas naquilo que a gente sente. Não me senti bem em tal lugar, não vou mais lá. Não me senti bem no culto, eu acho que ele não foi legal. Não estou me sentindo bem nesse emprego, vou mudar. Então, hoje em dia, é muito comum a gente tomar decisões baseadas nas emoções, porque a gente está vivendo o contrário do que a proposta grega dizia para o homem da época. E nem nenhum dos dois, meus queridos. A gente tem a tendência, o mundo, na verdade, tem a tendência de estar no pêndulo, né? Uma hora no extremo, outra hora no outro extremo. Então, a gente estava no período grego-romano no extremo da razão e agora a gente está indo para o extremo das emoções. Né? A proposta bíblica é de equilíbrio. Minhas emoções e os meus pensamentos cativos à palavra de Deus. Eu vou analisar o que eu penso e vou analisar o que eu sinto a partir da palavra de Deus. Ela é a verdade última. Não é a minha razão a verdade última e nem a minha emoção a verdade última. Então, assim, eu não me senti bem no culto, né? Aí eu tenho que parar para pensar, por que eu não me senti bem? O culto foi conforme as Escrituras dizem que ele tem que ser? Ele tem os elementos culticos que a Bíblia fala que ele tem que ter? Ele seguiu as ordenanças bíblicas? Ele foi cristocêntrico? Né? Ele foi preocupado em mostrar a verdade do Evangelho? Então,
Então, se foi isso, é o meu sentimento que está errado. Não é o culto. Agora, se não foi, aí eu tenho que analisar o próprio culto à luz do que a Bíblia fala a respeito de culto. Entendeu? Então, essa é a ideia. A ideia não é que minha razão está no controle, minha emoção está no controle, mas a palavra está no controle, e minha razão e minha emoção, elas estão debaixo do controle da palavra. Então, nós temos esse início aí, em que os filósofos gregos pensavam em dar uma razão para o homem ser o que ele era e tentavam analisar o homem. E nós temos o que a gente vai chamar depois de uma psicologia pastoral, que aí ela vem ali com os pais do deserto. Nós temos Tertuliano, Atanásio, Gregório de Nisa, Gregório o Grande, Agostinho, que eu acabei de citar, Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino falava uma coisa assim, Tomás de Aquino veio um pouco depois de Agostinho, bem depois, e ele falava outra coisa. Ele falava o seguinte: não, olha só, o homem está todo maculado pelo pecado, o homem caiu, menos a razão. Então, para ele, a razão não havia sido afetada pelo pecado. Então, qualquer escolha que fosse racional era virtuosa, era boa. Já é uma influência, um retorno à filosofia grega. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, não estou querendo defender nenhum deles, que estavam certos ou errados, mas é mostrar que havia uma preocupação em se tentar entender o homem. Sempre houve essa preocupação. Ela é correta, ela é bíblica. Alguns tiraram conclusões erradas, outros fizeram análises erradas por causa do próprio pecado que macula nosso olhar do próximo, né? Mas essa preocupação sempre existiu. E ela em si não é ruim. A preocupação em entender o homem, analisar o homem, perceber quem é o homem, ela em si não é ruim. E aí nós temos os puritanos no século XVI, aí temos vários expoentes dessa preocupação com quem era o homem. Temos aí John Owen, Richard Baxter, Jonathan Edwards, vários outros, John Newton. E aí, qual que era a preocupação dessa turma aqui? Alguns com uma ênfase maior numa parte, outros com uma ênfase maior em outra. Mas a preocupação geral dessa turma era o seguinte: preocupação com amor, expressões de amor, pecado, graça, memória contínua, sabedoria, volição, que é vontade, emoções e problemas psicoespirituais. O que são os problemas psicoespirituais? É o que a gente hoje vai chamar de psicossomáticos. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, a pessoa ela tem um quadro grave de ansiedade, e aí ela desenvolve um problema físico, ela desenvolve uma psoríase, né? Então, é um problema psicossomático, é uma questão das emoções afetando o corpo. Então, já começava a ter uma preocupação com isso naquela época, porque já se percebia que isso acontecia, né? Então, a gente vai caminhando aqui, e aí depois nós temos o que a gente vai chamar de uma psicologia existencial, que aí vem Kierkegaard, né? Que começou a usar essa palavra, esse termo, que hoje é muito comum, psicologia. E o que ele se preocupava? Com teoria da personalidade, porque as pessoas são do jeito que elas são, né, de conforme a sua personalidade, pecado, ansiedade, desespero inconsciente. Isso antes de Freud. Já havia essa preocupação, né? E aí, quem tiver curiosidade, depois pode procurar. Tem um livro dele muito famoso, que é Mitos e Neuroses, que é muito famoso, que ajuda a entender o pensamento dele. E temos, então, a partir de 1800... Então, o que eu falei? Isso aqui que eu falei para vocês é só para mostrar para vocês que a preocupação não surgiu no século XIX, com a moderna psicologia. Sempre existiu a preocupação do homem em entender o homem. E ele sempre escreveu sobre isso. O homem sempre esteve preocupado, sempre formulou pensamentos, teorias a esse respeito. Porque essa é uma preocupação colocada por Deus no coração humano. É normal a gente ter essa preocupação, né? E aí, em 1800, a partir de 1800, vem a chamada psicologia moderna, né? Então, nós temos aí uma forte influência do positivismo, estudos sobre o sistema nervoso, experiência sensorial, né? Aí tem a fundação do American Psychological Association, em 1892. Aí vem o surgimento da psicanálise com Freud, né? E do modelo de tratamento de problemas mentais. O Freud, a grande contribuição dele é que ele tentou trazer uma abordagem mais científica, né? Uma análise mais científica do comportamento humano, e aí essa é a grande contribuição dele. Mas quero que fique claro para vocês, então, que esse movimento não começou agora no século XIX, que ele sempre existiu, tá?
Então, essa é a ideia que eu queria trabalhar até aqui com vocês. E aí, quais são as pressuposições que nós temos na modernidade? Vamos pegar o período da modernidade, ali, século XV para XVI, tá? Até agora, século XIX para XX, seria o período da modernidade. O que aconteceu na modernidade para vocês tentarem entender por que o homem começou a se analisar de uma forma diferente? A modernidade, ela veio com um questionamento da Idade Média. Como é que era na Idade Média? Na Idade Média, por exemplo, o modelo de aconselhamento era o seguinte: a igreja dizia o que era certo. Então, havia uma relação hierárquica entre a igreja e as pessoas que frequentavam a igreja. O que os líderes da igreja diziam era o certo. Então, os padres, bispos, falavam assim, é isso e pronto. Não tinha questionamento, né? E aí a modernidade veio com uma ideia de questionar tudo isso. No primeiro momento, a ideia não era questionar em si o cristianismo, em si a fé, era questionar essa ideia de que a igreja detinha a verdade absoluta. Então, eles começam a questionar, eles começam a comparar e ver que não era bem desse jeito. Então, ela vem com questionamento de tudo isso. O problema é que eles jogaram fora essa ideia da igreja, não da Bíblia, mas da igreja no primeiro momento como a verdade absoluta, e depois, juntos, jogaram fora fé e escrituras também como verdades. E aí que veio o grande problema. Porque o homem moderno, ele pensava o seguinte, não, é a razão que vai ser a medida de todas as coisas. Não é mais a fé, não é mais a igreja, é a razão. Então, a razão vai dizer o que é certo e o que é errado. A razão vai dar o rumo para as nossas vidas. E aí a gente vê os subprodutos da razão. Quais são os subprodutos da razão? A medicina, a tecnologia, a ciência em si. A gente vê, então, esses subprodutos da razão, e o homem moderno ele achava assim, a razão vai trazer um mundo melhor. A medicina, a tecnologia, a ciência, elas vão fazer o mundo ser aquilo que ele deveria ser, funcionar como ele deveria funcionar. Um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de segurança. A razão vai nos dar isso. E, durante algum tempo, parecia que ia dar mesmo, porque teve progresso tecnológico, teve progresso na área da saúde. Só que aí chega no século XX, nós temos 2 guerras mundiais. Milhões de pessoas morreram. Nós temos epidemias, e estamos lutando contra uma agora, espalhadas no mundo inteiro, onde outros milhões de pessoas morreram. Nós tivemos fome alastrada em vários países do mundo, até hoje existe. Na época da década de 80, principalmente na África, né, da 80 até a década de 80, muito na África, ainda tem hoje, mas era muito comum se falar disso. Hoje, a Ásia também tem muitos países com uma grande fome, e até no Brasil a gente tem isso. Aí o que acontece? Aquele homem moderno olha para tudo isso e fala, a razão, a ciência, a tecnologia não resolveram tudo. Pelo contrário, elas foram usadas para o mal. E aí ele se decepciona com isso tudo. E aí nós entramos numa ressaca do homem moderno com relação a tudo isso, que a gente está chamando isso de pós-modernidade. E aí, como o homem nunca consegue ficar sem uma coisa no centro, ele não quer colocar mais a fé, porque ele se decepcionou com aquela fé da Idade Média. Ele não quer colocar mais a razão, porque ele se decepcionou com a razão. Ele vai colocar outra coisa no centro agora, para ser a medida de todas as coisas. O que vai colocar? As emoções. Então, o que a gente vive hoje na pós-modernidade é as emoções no centro, como sendo a medida de todas as coisas. E quais são os subprodutos da pós-modernidade? O consumismo. Não é mais materialismo, é consumismo, porque, como é a questão emocional, o homem pós-moderno ele busca sentir alguma coisa, e o consumismo ele te dá prazer na hora da compra. Não é o prazer em ter, é o prazer em comprar, é o ter o poder de compra, né? O sensualismo, né? O homem pós-moderno é um homem muito ligado pelo visual, pelos sentidos em geral. Então, o sensualismo trabalha tudo isso. O imediatismo, porque o homem pós-moderno está decepcionado, gente. Ele cansou de sonhar. Então, ele não quer ficar esperando a coisa acontecer. Ele quer que agora. Ele quer sentir a emoção agora. E aí, por que a gente tem, por exemplo,
o entretenimento como uma das grandes indústrias hoje, com uma disseminação tão forte de entretenimento e as pessoas tão interessadas em entretenimento, porque o entretenimento dá exatamente isso, a emoção no aqui, no agora. Eu desço uma montanha-russa, eu sinto uma emoção. Eu não fico esperando, né? Eu sinto a emoção na hora. Então, tudo isso são subprodutos que a gente tem hoje dessa visão de as emoções estão no centro. E nós, igreja, estamos influenciados por isso. Porque nós estamos dentro da pós-modernidade. Então, a gente tem a tendência também a analisar tudo a partir das nossas emoções. Né? Ah, não me senti bem na presença daquela pessoa. Você nem sabe por que se sentiu bem, mas você sabe que não se sentiu bem, aí você se afasta. Né? E assim vai. Então, muitas das nossas atitudes hoje são pautadas pelas emoções. E é exatamente isso que o aconselhamento bíblico vai ajudar também. A vocês tomarem decisões, analisarem situações com óculos das Escrituras e não das emoções. Mas não tem como a gente está indo na pós-modernidade, a gente vai ser influenciado por isso. Porque é uma atmosfera. Sabe a água contaminada? Assim, o peixinho está dentro da água poluída. Eu lembro de uma historinha que o David Foster Wallace ele conta a história de dois peixes. Né? Dois peixes pequenininhos, né, filhotinhos, estão andando na água lá. Aí chega um peixe mais velho e fala assim, e aí, meninos, como é que está a água? Aí eles não respondem, o outro peixe vai embora. Aí um vira para o outro e fala assim, água? Que água? Porque eles não sabem que estão dentro da água, eles não têm essa consciência. É a mesma coisa, a gente está dentro de uma atmosfera que a gente não tem consciência dela, ela não é concreta no sentido de palpável. Né? Ela é tácita, está por aí, mas está nos influenciando. A gente está respirando, a gente está bebendo essa atmosfera. E a água poluída, muitas vezes o peixe morre da água poluída sem saber por que ele morreu. Porque ele está dentro de uma água poluída, mas ele não tem consciência que ela está poluída. A gente está dentro de uma atmosfera poluída e sem consciência dela. Está respirando, está se alimentando dela, sem consciência, que é chamada de pós-modernidade. E as emoções no centro de tudo. Né? Então, quais eram as pressuposições da modernidade? Eles falaram o seguinte, a revelação especial e a tradição não são mais consideradas autoridades últimas. O conhecimento humano deve ser baseado na razão ou na experiência humana. O alvo do conhecimento humano é a compreensão universal, a qual é obtida por meios objetivos de pesquisas. As ciências naturais são modelos para o entendimento humano, pois demonstram a eficácia do raciocínio e da observação. E o único lugar que a religião possui nesses estudos é como um objeto de investigação. Então, a religião não é mais o óculos. O cristianismo não é mais o óculos. Ela é investigada. Ela vai ser investigada pela razão. Essa é a proposta da modernidade. E aí nós temos, então, a psicologia, né, dentro dessa proposta da modernidade, sendo desenvolvida como uma disciplina. Né? Temos ali a primeira onda, né, que veio com Freud, entre 1856 a 1939, que era um médico neurologista, criador da psicanálise, e a ênfase dele era no conflito do subconsciente. Então, ele queria entender assim, os comportamentos vêm de algo interno da pessoa, eu preciso entender esse algo interno. E aí ele achava que uma forma de entender era por meio dos sonhos. Né? E aí ele trabalhou essa questão mais inconsciente. A segunda onda vem com uma outra turma já influenciada por Freud, que é o Pavlov, o Skinner, né, que é uma proposta de psicologia comportamental. Ou seja, a partir de estudo de saliva de cães, né, o Pavlov, e o comportamento operante, Skinner, eles começam a ter uma ênfase, mas não tanto mais no inconsciente ou no subconsciente, mas no comportamento. Por que as pessoas agem dessa forma? E eles entendiam que o grande influenciador não era mais a questão interna, mas era o ambiente em que essas pessoas estavam. E a terceira onda, né, que vem com Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger, vem Maslow, lembra, não sei se alguém aqui já viu aquela pirâmide das necessidades, que fala assim, para você se sentir bem, você tem que suprir as necessidades básicas primeiro. Então, necessidades fisiológicas, depois necessidades de relacionamento, depois necessidade de autoafirmação, depois necessidade de ter significado. Então, ele falava o seguinte, você só vai conseguir ser uma pessoa, digamos,
que se relaciona bem, que vive uma vida bem vivida, no sentido emocional, se essas necessidades forem supridas até a ponta da pirâmide. Então, essa ideia era a ideia de Maslow. E o Carl Rogers, que tinha uma proposta de terapia centrada no cliente. O Carl Rogers entendia o seguinte: a resposta está dentro de vocês. Então, se está dentro de vocês, qual é o papel do terapeuta? É só ser um facilitador para vocês encontrarem a resposta. Então, o terapeuta era um espelho. Você olha para o espelho e você se enxerga. Né? Essa era a ideia da terapia. Essa turma aqui, pessoal, grande parte deles teve um contato com o cristianismo, tá? Um contato ruim com o cristianismo, se decepcionou, e aí eles desenvolvem teorias na análise do comportamento humano. Os pais de Freud, por exemplo, eles eram judeus, mas a cuidadora dele era cristã, né? E ele desenvolve uma ira contra o cristianismo. Né? E aí, eu não estou dizendo que ele fez a teoria por causa disso, mas há influências dessa ira do cristianismo na teoria dele. O Skinner, por exemplo, ele era aluno de escola dominical. Aí um dia a professora dele de escola dominical estava ensinando sobre soberania de Deus. Ele falou assim: eu discordo disso. Deus não é soberano. E eu vou provar que ele não é. Aí ele desenvolve uma teoria em que o ambiente é soberano e não Deus, né? O Rogers estudou, fez seminário, só que era um seminário liberal, né? Ele se decepciona com a proposta teológica liberal, e aí ele vai estudar psicologia. Então, todos eles, grande parte deles, não todos, mas grande parte deles, os grandes pensadores, tiveram contato com o cristianismo e desenvolvem teorias a partir também desse contato com o cristianismo, né? E aí, pessoal, essa época, 1800, 1900, com o surgimento da psicologia moderna, a igreja se mantém em silêncio. A igreja ela não desenvolve muita literatura sobre o cuidado das almas, sobre a perspectiva bíblica desse cuidado. Então, é um momento em que o pensamento humano vai dominando a forma das pessoas lidarem ou de entenderem o comportamento humano. Então, aí a gente vê o quê durante esse silêncio da igreja? A gente vê uma influência do liberalismo teológico muito forte, e nesse período que a igreja ficou silenciosa, a influência do liberalismo teológico dentro da igreja, né, que foi um movimento do final do século XVIII ao início do século XX. O que caracterizava esse movimento? A relativização da autoridade bíblica. Né? Então, é o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, e vai depender do contexto. A gente analisa o contexto para entender se aquele texto é a palavra ou aquele texto não é a palavra de Deus. E aí que é o problema é o seguinte: quando você relativiza um versículo da Bíblia, você relativiza toda a Bíblia, porque como que você vai saber o que é o que não é a palavra de Deus que está ali dentro? Então, acabou que, de certa forma, eles não tinham essa intenção no primeiro momento, mas o que levou foi a relativização de toda a Bíblia. Então, a Bíblia deixou de ser autoridade. Dentro da igreja, estou falando isso. E o que a gente vê como resultado disso, a gente vê um devastamento total na Europa, por exemplo, do cristianismo. Eu tenho um amigo que ficou morando um ano em Portugal. Ele falou assim: pastor, é um país pós-cristão. Tem as igrejas lá, católicas, né? Mas é mais uma tradição do que as pessoas não entendem nada de Bíblia, elas não entendem o que é trindade. Algumas não sabem, algumas não ouviram nem falar de quem é Jesus Cristo. Eu tive contato com pessoas que não sabiam quem era Jesus Cristo. Não sabiam coisas básicas, que para a gente é comum, mesmo para um descrente no nosso país, é comum ele ter ouvido falar alguma coisa de Bíblia, de igreja, de Jesus, de trindade, alguma coisa assim. Ele falou: lá tem gente que nunca ouviu falar disso na vida, que nunca pisou um pé numa igreja e já está chegando na terceira idade. Entendeu? Então, devastou, esse pensamento dentro da igreja devastou o cristianismo na Europa. E hoje a Europa é considerado, o berço do cristianismo é considerado um continente pós-cristão. Né? Então, ele também tinha a característica de ser estabelecido pela mescla de doutrina bíblica com filosofia e ciências da religião. Então, virou uma integração das escrituras com ciência, né, e com filosofia. E uma cultura surgiu aí durante esse período, uma cultura cientificamente orientada para o materialismo e o agnosticismo, né? Então, a
apresentava uma cosmovisão racionalista experiencial e a pressuposição evolucionista de que a compreensão humana atual é mais compreensiva e menos distorcida do que no passado. Então, a ideia é o seguinte: o homem não foi criado por Deus. O homem é um fruto do acaso. É resultado da evolução. Então, começou a se questionar a antropologia bíblica, a se questionar a sociologia bíblica, a se questionar a psicologia bíblica, qual o entendimento que a Bíblia tem do homem, qual o entendimento que a Bíblia tem das emoções, qual o entendimento que a Bíblia tem de como funciona a sociedade, e assim vai. Tudo isso começou a ser questionado. E aí, a psicologia dos protestantes liberais. Então, dentro dos protestantes liberais, essa turma que relativizou a Bíblia, surgiram vários autores de formação liberal que procuraram influenciar a sua geração escrevendo versões cristãs de psicologia. Falando de uma maneira geral, o protestantismo liberal se acomodou ao modernismo, que ele, no primeiro momento, queria influenciar. E os psicólogos modernos mais influentes em suas obras do que as escrituras. Então, a turma começou a beber mais dos psicólogos da época do que das escrituras, para entender o comportamento humano. E aí começou-se a ter uma ideia de que, para entender o comportamento humano, não adianta mais estudar a Bíblia ou só a Bíblia. Eu preciso estudar a psicologia também para entender o comportamento humano. E aí começou, então, a ter essa abordagem, que a gente chama de integracionista, influenciada pela teologia liberal, dentro da própria igreja. Então, nós temos ali, a partir de 1952, né, uma obra, que é a Introdução à Psicologia, uma aproximação cristã ou evangélica, né, e muitos consideraram simplista essa obra. Em 56, nós temos a fundação da Associação Cristã de Estudos Psicológicos, né? E aí temos aí alguns expoentes, temos aí o Narramore, que valorizava a autoridade das escrituras e criticava a terapia centrada no indivíduo de Carl Rogers. O Paul Tournier, que eu já comentei com vocês, que era um médico suíço, ele buscava uma integração entre a fé cristã e os modelos de Freud e Jung. Começam a surgir cursos de psicologia, né? Aí temos o Fuller Theological Seminary, a fundação do Jornal de Psicologia e Teologia, e aí vai indo. Então, começa a ter essa ideia de uma integração. Eles vieram a igreja se calou durante muito tempo sobre a ideia de cuidado das almas. Aí a gente vê a psicologia falando muito sobre isso, escrevendo, e eu já falei isso, que isso é natural, né? Falei isso no começo, é natural do homem querer escrever sobre isso, querer entender o próprio homem, querer tirar conclusões do comportamento humano, isso é natural. Aí a igreja se calou nesse período, a gente não tem obras a respeito do assunto baseadas na Bíblia. E aí, então, o que a turma começou a fazer? Bom, vamos beber daqui, né, e integrar com o que a gente conhece de Bíblia. E aí começou a ter essa integração. Até 1970, que aí surge Jay Adams, e ele dá o pontapé inicial para o moderno movimento de aconselhamento bíblico. E ele começa a questionar algumas questões. Eu li o livro clássico dele, que é O Conselheiro Capaz. Ele relata um pouquinho dessa experiência. Então, o que Jay Adams ele começou a ter problemas na igreja de aconselhamento, pessoas com dificuldades. E aí ele pensou, onde eu posso buscar ajuda para ajudar essas pessoas? Aí ele foi para a psicologia e começou a estudar psicologia. Só que ele falou assim, não, mas não está chegando lá. Não está chegando onde deveria chegar. E ele começa a aprofundar-se mais nas escrituras. E aí ele começa, então, a sistematização do aconselhamento bíblico. Ele começa a trabalhar essa sistematização usando apenas as escrituras para ajudar as pessoas. Então, ele era um professor de teologia prática do Westminster, do seminário de Westminster. Criticou a psicologia e a psicoterapia como seculares em sua cosmovisão, porque a raiz delas era evolucionista, era ateísta, então ele critica isso, e inapropriadas ao cristianismo, e propôs o que a gente chama hoje de aconselhamento noutético, que é baseado na admoestação, na confrontação daquela atitude, daquele comportamento pecaminoso. E ele dizia o seguinte, o genuíno aconselhamento cristão considera a Bíblia como suficiente para as necessidades do povo de Deus.
o Jay Adams, ele hoje integra o que nós do aconselhamento vamos chamar de primeira escola do aconselhamento depois dessa retomada do movimento. Porque ele existia antes do Jay Adams, né? Eu falei aqui dos puritanos no século XV, XVI, ele já existia. Mas aí, por conta desse silêncio da igreja, parou de ter essa ideia da igreja aconselhando, e aí o Jay Adams ele resgata essa ideia, né? E aí, como é que era, então, até 1955? Até 55, na sociedade, a gente tem o surgimento de inúmeras teorias psicológicas. Hoje, elas são mais de 250 teorias. Diferentes formas de autoconhecimento, a ideia do psicossomático, do social, do psicológico. Surgimento de várias instituições psicológicas e terapêuticas. Inúmeras teorias escrevendo inúmeros teoristas escrevendo suas teorias em linguagem popular, né? Aí a gente tem a chamada psicologia popular, que é essa que a gente compra em mercado, livraria, aqueles livros de autoajuda, né? E as psicologias assumiram a posição de autoridade em relação ao cuidado e terapia de assuntos da alma humana. Então, se alguém nessa época queria estudar alguma coisa sobre o ser humano, ia para a psicologia, somente a psicologia, né? E dentro da igreja, nenhum modelo compreensivo de aconselhamento bíblico, nenhum programa educacional para treinamento e aconselhamento nas instituições teológicas. Por exemplo, eu fiz seminário, eu não estudei aconselhamento bíblico quando eu fiz seminário. A volta do a matéria de aconselhamento bíblico foi colocada no seminário tem alguns poucos anos, acho que não sei se tem 10 anos. Ou seja, até muitos anos atrás, as instituições que formavam pastores, elas não preparavam seus pastores para aconselhar as suas ovelhas dentro da igreja. Se um pastor queria aconselhar, ele tinha que estudar psicologia para poder aconselhar. Nenhum líder evangélico conhecido por suas habilidades em aconselhamento, não existia isso. E a teoria prática ou pastoral se ocupava com o quê? Com pregação, missões, educação cristã, liturgia, governo e administração da igreja. Não tinha nada a respeito de aconselhamento bíblico até então. Então, após 55, o que começa a acontecer? Um grupo, né, liderado pelo pessoal do Fuller, diz o seguinte: aconselhamento sábio exige a integração da fé cristã com teorias e métodos modernos, terapêuticos, desenvolvidos. Então, eles fazem que a gente chama de uma síntese ou integracionismo entre o que a psicologia fala e o que a Bíblia fala. Então, vamos juntar as duas coisas para ajudar as pessoas. Então, passa a ter esses dois grupos dentro da igreja, no sentido geral que eu falo, né? Da igreja a nível mundial. E um outro grupo, que é liderado pelo Jay Adams, que fala o seguinte: o aconselhamento sábio exige o uso autoritativo da palavra de Deus, que fala todas as áreas do ser humano. Então, esse grupo liderado por Jay Adams diz o seguinte: não, a gente precisa da Bíblia. A Bíblia já tem a sabedoria suficiente para falar às pessoas e seus problemas e ajudá-las a lidar com as suas dificuldades. E aí a gente começa a ter as diferentes perspectivas de aconselhamento dentro da igreja. Agora, eu já saí da ideia de fora da igreja, tá? Não estou mais falando do aconselhamento fora da igreja, que continua existindo. Agora, eu estou trabalhando só dentro da igreja. Dentro da igreja, hoje existem diferentes perspectivas. Uma delas é que eu já falei, que é integracionista, que é essa integração da Bíblia com conhecimento psicológico. Outra é o que a gente chama de psicologia cristã, que é a edificação de uma disciplina da psicologia a partir da cosmovisão cristã. Então, esse grupo ele pega a cosmovisão cristã, a Bíblia, né, e faz uma releitura crítica da psicologia a partir da Bíblia. Outra que é uma ênfase que eu quero dar para vocês mais aqui no final, que é o aconselhamento bíblico comunitário, que diz o seguinte: eles entendem que a Bíblia é suficiente, mas entendem que a proposta de aconselhamento tem que ser mais de discipulado. Toda igreja aconselhando toda igreja. E o aconselhamento notético, que é o modelo tradicional do Jay Adams, né, que enfatiza a suficiência da Bíblia, né, mas a ênfase não é discipulado, é confrontação. É assim, a pessoa tem um comportamento, tem uma atitude pecaminosa, a gente confronta aquilo e mostra para ela biblicamente o que ela tem que fazer. Então, a ênfase desse grupo é essa, né? E aí, o que eu quero dar ênfase para vocês hoje? Eu quero dar uma ênfase mais no modelo comunitário, porque eu acho que é a melhor proposta hoje para a igreja.
O modelo do Jay Adams, que é um modelo mais tradicional, ele enfatiza muito o aconselhamento um a um. Então, aquele modelo assim, de alguém vai aconselhar outro alguém. Só que o que a gente tem percebido? Que, geralmente, isso fica muito a cargo do pastor e dos presbíteros da igreja, esse aconselhamento um a um, e a demanda cresce tanto que eles não conseguem fazer outras atividades da igreja que são importantes, porque ficam só envolvidos com o aconselhamento. Né? O modelo do Jay Adams, ele é muito bom, mas ele traz uma ideia muito ainda limitada para esse alcance da igreja. E aí eu queria enfatizar o modelo comunitário, que traz essa ideia de todos nós aconselhando um a um, né? Em grupos, inclusive. Vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Né? Aconselhamento comunitário, qual que seria a proposta dele? É um modelo de discipulado intencional e intensivo. A gente entende que ele pode ser feito por qualquer crente. É claro que alguns temas mais complexos, mais difíceis, a pessoa que vai aconselhar tem que ter um pouco mais de profundidade bíblica para isso, talvez um conhecimento filosófico, teológico. Aí, em alguns casos, talvez seja interessante ser aconselhados por um grupo específico de pessoas. Mas, no geral, criação de filhos, finanças, como lidar com os conflitos no trabalho, resolução bíblica de conflitos, essas questões mais gerais do dia a dia, a gente entende que todo crente que conhece a Bíblia pode ajudar o outro. Né? Mistura de aconselhamentos formais e informais. Então, a ideia é o seguinte. Eu não sei se a igreja aqui trabalha com grupos pequenos, mas esse propósito de aconselhamento, assim, os grupos pequenos funcionam como grupos de aconselhamento comunitário. Então, ali, a pessoa tem a oportunidade de abrir o coração e ser ministrada pelo próprio grupo. Aí, às vezes, o grupo percebe que aquela é uma demanda muito pesada para o grupo, muito difícil do grupo lidar. Então, ele caminha para alguém da própria igreja que vai fazer um aconselhamento mais formal. Esse de gabinete, esse de encontros semanais. Né? Então, ele traz essa ideia de uma mistura do formal com o informal. Discipulado e aconselhamento caminham juntos, porque, gente, o que é a ideia do aconselhamento? É ajudar a pessoa a ser como Cristo. E isso também é a proposta do discipulado. Então, eles vão caminhar juntos. Difere em metodologia do aconselhamento bíblico tradicional, né? Porque o aconselhamento bíblico tradicional, que é o do Jay Adams, ele tem aquela ideia mais assim de encontro, é mais formal. A gente marca um dia na semana, vamos nos encontrar e vamos orar juntos, vamos estudar a Bíblia juntos e vamos falar sobre o seu problema. Né? Ele difere um pouco, porque ele traz uma ideia mais de grupo. Né? Por exemplo, a igreja do Tim Keller é a igreja que desenvolve muito bem isso. Tem um amigo que frequentou uma época lá, ele tinha um problema com pornografia. Aí ele foi buscar ajuda da igreja. Aí ele marcou um horário com um dos pastores da igreja. Aí o pastor o atendeu, o pastor falou assim, olha, nós temos um grupo da igreja que se reúne só de pessoas que têm lutas contra a pornografia. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para esse grupo e você será acompanhado por eles. E aí, conforme as coisas caminharem, você vem ou não para o aconselhamento um a um. E aí ele falou que o grupo conseguiu ajudá-lo na demanda dele. Né? Hoje ele é uma pessoa totalmente liberta da pornografia. E o aconselhamento dele foi nos pequenos grupos da igreja. Né? Então, essa é a diferença metodológica e um foco na prevenção e não na remediação. O aconselhamento comunitário ele tem uma preocupação também o seguinte, olha, a gente não vai esperar acontecer para poder aconselhar. Vamos aconselhar antes de acontecer? Então, por exemplo, aconselhamento pré-conjugal. Eu, por exemplo, só faço casamento quando eu faço aconselhamento pré-conjugal com um casal que vai casar. Mas eles não estão com problema. Para que aconselhamento conjugal? Sim, é para prevenir. Porque a gente sabe que são dois pecadores se unindo. Tem como dois pecadores se unindo ter uma relação angelical? Não tem, gente. Vai ter problema em algum momento. O pecado de um vai espetar o outro. Né? A gente sabe disso. Não vamos ter a visão romântica de que, não, como eles se amam, são apaixonados, não vai ter nunca problema. Vai ter problema. Né? Então, o aconselhamento pré-conjugal, ele busca prevenir os problemas que virão. Já trata alguns problemas que a gente sabe que naturalmente acontecem na vida conjugal. Né? Então, a ideia desse aconselhamento comunitário é vamos fazer aconselhamentos antes da coisa acontecer. Então, por que eu preciso falar de sexualidade para o jovem depois que ele casou? Tem que falar antes.
Porque na lua de mel ele já vai ter que viver a sexualidade e não vai ter uma visão bíblica da sexualidade. O meu trabalho de mestrado em aconselhamento, pessoal, foi sobre pornografia, ajudando pessoas escravizadas pela pornografia. E nos estudos que eu fiz para fazer esse trabalho, uma conclusão que eu cheguei foi o seguinte: a mentalidade de grande parte dos jovens da igreja, a mentalidade em relação à sexualidade, né? Ao conceito de sexo. O que é certo, o que é errado. Porque, gente, não vale tudo entre quatro paredes. A Bíblia também diz o que vale entre quatro paredes na vida sexual. Então, o que pode, o que não pode, como viver essa vida sexual, qual é o propósito dela, né? Como eu entender o meu cônjuge sexualmente, tudo isso a Bíblia vai falar. Mas eu descobri, estudando para esse trabalho, eu fiz estudo de campo também, que a grande parte da mentalidade sexual dos nossos jovens que casam não é formado pela Bíblia, é formado pela pornografia. Aí você fala, mas todo mundo viu? Nem todos viram, mas ela está espalhada. Ela está espalhada nas séries de TV da Netflix, está espalhada nas novelas da Globo, nos filmes de Hollywood, nas músicas pop. A maneira de pensar com relação à sexualidade, ela está sendo definida pela pornografia, não pela Bíblia. Por exemplo, quando eu era pastor de jovens, no início do meu ministério, tinha um movimento que ele tinha uma proposta que era interessante, mas ela se demonstrou falha, de incentivar os jovens a casarem virgem. Como é que funcionava isso? Tinha uns encontros de jovens, aí tinha sempre uma equipe, uma banda de gospel, né, que tocava uma música pop e tal, um momento de louvor. E depois tinha um pastor que pregava sobre esse tema, sobre sexualidade, e no final ele fazia um apelo, e o apelo não era por Jesus, era para os jovens casarem virgem. Aí os jovens que faziam compromisso de casar virgem, eles vinham à frente, e eles recebiam uma aliança prateada. E essa aliança prateada era o símbolo de que eles queriam casar virgem. Você fala assim, mas qual o problema disso? É legal, né? O problema está na perspectiva bíblica do pecado. Esse movimento entendeu o pecado apenas como comportamental. Ele não entendeu o pecado como intenções e motivações do coração. Ou seja, ele regulou o comportamento, mas não regulou as intenções do coração. Vou dizer para vocês o que aconteceu. Eu aconselhei algum desses jovens que se casaram virgem depois de casados. Eles casaram virgem fisicamente, mas com coração recheado de pornografia. Porque na ideia de lidar com a sexualidade e não se entregar ao sexo, eles se entregaram à pornografia. Ou seja, a cerca foi colocada no comportamento, não no coração. E aí eles casaram com um conceito sexual da pornografia. O que é sexo, o que é bom no sexo, qual o propósito do sexo, tudo moldado pela pornografia. Tiveram problema no casamento. Depois, na área sexual. Mesmo casando virgem. Então, a ideia do aconselhamento preventivo, comunitário, é prevenir também. Não é só remediar. Ah, não, depois que está com problema a gente aconselha. Não. Vamos falar sobre sexualidade para os jovens antes deles casarem? Vamos falar para o casal sobre problemas conjugais antes deles casarem? Né? Vamos falar, sei lá, hoje em dia, na minha época de jovem era um problema mais comum, hoje não é tão mais comum, por exemplo, o uso de drogas. Ainda existe muito, mas na minha época era uma coisa assim, era uma epidemia, né? Hoje a gente tem uma geração aí mais fitness, tem um conceito de saúde diferenciado, o pessoal procura menos isso. Mas ainda existe, né? Então vamos falar para os jovens sobre drogas antes deles usarem drogas, não precisa esperar eles usarem para aconselhar, e assim vai, né? Então essa é a ideia. Então no discipulado e no aconselhamento comunitário, discipulado e aconselhamento vão caminhar juntos, né? Eles caminham na mesma direção e têm uma proposta muito parecida. E aí, deixa eu ver se pode passar para o próximo. Esse cuidado ele é intencional. Então a gente vai reunir os grupos com uma intenção, que é ajudar a pessoa a ser como Cristo. Ele é diretivo. Então cada reunião tem um propósito. Ele é corretivo. As reuniões, os grupos pequenos visam corrigir alguma atitude, intenção do coração, desejo do coração, pensamento, sentimento ou comportamento que não for conforme a palavra. E ele é intensivo.
ele acontece constantemente na vida da igreja, né? Vamos lá, então, próximo. Então, 3 gerações do aconselhamento. A primeira geração, que é com o Jay Adams, o que ela trouxe? Ela trouxe de volta para a igreja a ideia de suficiência das Escrituras. Não, gente, a gente pode usar a Bíblia para aconselhar pessoas, para orientar pessoas. A segunda geração, porque o problema do Jay Adams era o seguinte: você lê os livros dele, você fala assim, cara, ele bate firme demais, ele é como um machado, né? Então o problema dele era que era confrontação, confrontação, confrontação. Aí a segunda geração, que são os discípulos dele, fala assim, não é só confrontação. A gente também precisa ter um olhar mais sensível para aqueles que sofrem. Sofrem na luta contra o pecado de outra pessoa ou sofrem na luta contra o próprio pecado, né? Então, trouxe essa sensibilidade para o aconselhamento sem abandonar a suficiência das Escrituras. E a terceira geração trouxe a ideia do envolvimento de toda a igreja, como uma comunidade que aconselha as pessoas mutuamente, né? E aí a gente não sabe qual a quarta geração, quando que vai acontecer, mas, enfim, a gente está nesse momento agora de um olhar mais para essa ideia comunitária. Última aí, mostra aí. E aí, eu trouxe esse quadro aqui para mostrar as diferenciações para vocês. Ó, o modelo secular é o modelo não bíblico, tá? É o modelo fora da igreja. O modelo bíblico tradicional, que é aquele do Jay Adams, o inicial, e o modelo comunitário. Eu vou mostrar para vocês as diferenças. No modelo secular, eu coloquei sessão de 50 minutos, mas isso não é regra. Tem lugar que é mais, lugar que é menos. Mas é uma regra que tem um horário estipulado. Tá? Então, tem um horário estipulado para aquela sessão. Né? No modelo secular tem um horário estipulado, no modelo bíblico tradicional também tem horário estipulado, no comunitário não. No comunitário é de acordo com o cliente, de acordo com a demanda. No modelo secular é 1 a 1, o terapeuta e aquele que está sendo orientado. No tradicional, no modelo bíblico tradicional também é 1 a 1. E no comunitário raramente isso acontece, geralmente é um grupo de pessoas. No modelo secular tem um especialista treinado, é alguém que tem formação, que fez faculdade e tal. No tradicional também é alguém que fez curso de aconselhamento, trabalhou na área. E no comunitário, às vezes, nem sempre. Às vezes é uma pessoa da igreja que conhece Bíblia, que não fez nenhum curso específico de aconselhamento, e às vezes é alguém que fez um curso específico de aconselhamento, mas isso não é uma regra. No modelo aconselhamento formal, no modelo secular ele é formal, no bíblico tradicional também é formal, e no comunitário nem sempre, às vezes é formal, às vezes é informal. No modelo autoridade das escrituras, no secular não há, né? No bíblico tradicional, a Bíblia é a autoridade final e no comunitário também. Suficiência, que é diferente de autoridade. Suficiência, a Bíblia é suficiente para ajudar a pessoa nessa área. No modelo secular não existe, no bíblico tradicional ela é suficiente e no comunitário também. Envolvimento, no modelo secular não existe, é tipo assim, eu não posso me envolver muito com o meu cliente. Se eu me envolver demais, não vai fazer bem nem para mim nem para ele, né? No bíblico tradicional, há envolvimento, a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente é amigo, a gente caminha junto. No comunitário, também há envolvimento. No modelo secular, não há relacionamento, é aquele mais de cliente e o profissional, né? No bíblico tradicional, às vezes há e às vezes não há relacionamento. E no comunitário, sempre há relacionamento. ênfase nos pequenos grupos. No modelo secular não há uma ênfase, há uma proposta de terapia em grupo, mas não há uma ênfase, né? É uma proposta. No bíblico tradicional também não há ênfase, e no modelo comunitário há uma ênfase nos grupos pequenos. Igreja local, lugar do aconselhamento. No modelo secular não é, fora da igreja. No bíblico tradicional, às vezes é e às vezes não é. Tá? Então, há muita instituição nos Estados Unidos que é um centro de aconselhamento bíblico, fora da igreja, não tem nada a ver com a igreja. Se reúne vários conselheiros e eles atendem as pessoas ali. Né? Então, às vezes é fora da igreja, às vezes é dentro da igreja. E no comunitário, sempre é dentro da igreja. Sempre é grupo da igreja, no templo da igreja, na casa de alguém da igreja, sempre tem a ver com a igreja. Aprendizes nas sessões de aconselhamento. No modelo secular, às vezes tem, principalmente em cursos de psicologia, né? Às vezes tem alguém ali
que vai aprender com outra. No bíblico tradicional, às vezes também tem vezes que tem, outras vezes não. E no comunitário sempre vai ter. Sempre vai ter alguém aprendendo. Sempre vai ter um líder do grupo e um aprendiz que vai estar aprendendo com ele a como orientar, como aconselhar. Tá? E aí, pessoal, então, como seria a prática e treinamento do aconselhamento comunitário? Primeiro, ele é baseado na força dos pequenos grupos. Segundo, ele é baseado em treinar a igreja a ter conversas informais, diretivas e com propósito. Como a gente conversar informalmente, mas ao mesmo tempo aconselhar. A pessoa sentou do seu lado no consultório, começou a falar da vida dela. Como é que você vai orientar biblicamente essa pessoa? Né? Então, o treinamento envolve isso. Uma ênfase no aconselhamento preventivo e ênfase nos relacionamentos. Né? E aí, qual que é a base bíblica que a gente tem para isso? Aí temos essa pirâmide que tem 3 partes aí, né? As 3 pontinhas dela, que dá a base para a gente do aconselhamento comunitário e discipulado. O primeiro delas é o poder das Escrituras e suficiência, está lá em Hebreus 4:12. Segundo, a ideia do sacerdócio universal de todo crente, ou seja, todo crente é usado por Deus para abençoar o próximo. E o terceiro, a santificação progressiva, né? Que a ideia é o seguinte, olha, o chamado para nós, dentro da igreja, é de progressivamente sermos santificados e nos parecemos mais com Cristo. Então, o aconselhamento bíblico vai trabalhar tudo isso. Suficiência da Bíblia, sacerdócio universal e santificação progressiva. Né? Acho que... tem mais um, peraí. Fechou aqui o meu. Então, só diferenciando aqui, fechando aqui para a gente diferenciar. O treinamento no modelo tradicional, como é que ele funciona? O conselheiro fica isolado em uma sala, né? As pessoas, às vezes, ficam em lista de espera esperando. Isso aconteceu comigo. Quando eu atendia pessoas na outra igreja que eu pastoreava, eu não conseguia atender todo mundo, tinha que fazer lista de espera para atender as pessoas. O conselheiro fica sozinho, tanto no aconselhamento, na sessão de aconselhamento, quanto para orientar a pessoa, se sente sobrecarregado. Você não pode compartilhar as sessões de aconselhamento porque elas são privativas. E você ama o que faz, mas está cansado e não tem com quem dividir. Essa é a ideia do tradicional. E aí o comunitário. O treinamento é na igreja local. Quando é necessário, alguém de fora dá o treinamento na igreja local, como eu estou fazendo aqui, vem alguém de fora e dá o treinamento para a igreja. O aconselhamento não é feito sozinho, ou você ou alguém está sendo treinado. O conselheiro nunca está sozinho no aconselhamento comunitário, então ele tem alguém para compartilhar. Não estou conseguindo lidar com isso. Alguém para orar junto, alguém para, às vezes, ele não está conseguindo ter um bom diagnóstico do problema daquela pessoa, então alguém o ajuda a ter o diagnóstico. Você viu como funciona o processo de aconselhamento, porque o conselheiro é alguém que foi treinado por outro conselheiro, e você sabe que não está sozinho e pode compartilhar o aconselhamento com o outro e outros. Então, existem equipes de conselheiros. Né? E aí, no nível de treinamento, se a igreja quiser treinar pessoas de uma forma mais, digamos, profissional, pode ter uma certificação profissional. Hoje em dia, aqui no Brasil, a ABCB ela tem feito um trabalho nesse sentido. Ou pode haver treinamento na própria igreja para líderes de pequenos grupos, o que eu acho fantástico, para mim é muito bom. E deve haver um padrão de confidencialidade e comunicação entre os líderes de pequenos grupos. Ou seja, um líder de pequeno grupo, às vezes, precisa compartilhar um problema que ele está tendo dificuldade no grupo dele com outro líder, para saber como lidar com aquilo. Então, aí tem que ter uma confidencialidade, que não vamos espalhar isso para a igreja. Né? O que acontece no pequeno grupo, fica no pequeno grupo, não precisa espalhar para todo mundo. Né? Então, deve haver isso em termos, quando for uma coisa mais profissional. E aí, eu trouxe aqui para vocês, algumas igrejas brasileiras ainda não têm modelos, mas algumas igrejas americanas que têm feito esse aconselhamento comunitário e que têm assim, sido fantástico, têm tido resultados maravilhosos, ajudado pessoas de uma maneira assim, absurda. Temos a Faith, aí tem um site, a Harvard USA, a Redeemer, que é do Tim Keller, e a Grace Fellowship Church. Né, tem os sites aí, se alguém tiver curiosidade para conhecer o trabalho dessas igrejas, para saber como é que funciona, entrem nos sites aí e vejam que vocês vão ter aí um bom material de experiência prática do que eu estou falando para vocês aqui nas igrejas.
Bom, pessoal, é até aqui. Agradeço aí. Não sei se o reverendo vai querer abrir para perguntas ou se a gente encerra por aqui, né? Deixo agora a cargo de vocês. A gente vai orar. A razão de não ter para perguntas não é que não haja perguntas. Deve ter 27 mil perguntas daí, né? Mas é porque, como foi gravado, então a minha orientação para a igreja, vocês vão para casa e estudem sobre o assunto, tá bom? Eu tenho 20 anos de ministério. Atrás, antes de eu ir para o seminário, então, 25 anos atrás, o pastor Eliseu, com quem eu me converti, trabalhava com pequenos grupos lá em Maringá. Eu já cresci nesse ambiente. Tá? Então, só para que ninguém entenda que é moda. Aqui a gente não quer fazer nada de moda, quer fazer aquilo que biblicamente existe, que é importante para a vida de saúde para a igreja. Tá bom? Com certeza, reverendo, já fica aqui não só o nosso agradecimento, mas o apelo para ano que vem a gente continuar esse assunto, e aí a gente vai destrinchar isso em outras palestras. Tá? Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Deve ter aí online agora a atividade com as crianças. Lembrando que hoje à noite nós temos a ceia do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por todas as coisas que estudamos, obrigado porque o Senhor nos dá um panorama onde historicamente nos encontramos, para saber onde historicamente podemos ir. Ajuda-nos como igreja a sermos aquilo que na Tua palavra revelada foi dado para cada um de nós, a prestarmos atenção em aspectos que são de peculiaridade e responsabilidade de cada um. Ajuda-nos a coletivamente nos organizarmos para isso. Dá graça a Deus e abençoa esse retorno presencial. Oramos mais uma vez pelos adoecidos, para aqueles que se encontram, ó Deus, debilitados, física e mentalmente, que a Tua boa mão esteja com cada um deles, não só da igreja, mas da sociedade, do mundo, ó Deus, onde não só pela pandemia, mas tantas outras coisas que se abatem sobre a vida do ser humano e que elevam o nível de inquietação da alma sobre exatamente por que essas coisas acontecem e o que devemos fazer ou a maneira como reagir diante da finitude que é esfregada na nossa cara à medida que determinadas doenças se estabelecem. Gente com 35 anos que está agora lá em São Paulo, adoecidos com um diagnóstico de uma vida extremamente curta. Agora não tem filhos, nem sabe como deve se portar diante do mundo, embora, Deus, financeiramente já estejam muito mais do que estabelecidos, conquistaram coisas, mas não tem nem saúde para desfrutar daquilo que conquistou. Então, o que é que deve fazer da vida? Ajuda-nos a construirmos tesouros nos céus. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que somos estrangeiros e peregrinos, e que o objetivo da vida é muito mais do que o estabelecimento da nossa vivência terrena, é certamente entendermos que passaremos por aqui. E queremos, ó Deus, viver na Tua presença, mas também marcar a vida de pessoas que, juntamente conosco, também passarão por aqui. Para que, no último dia, nos encontremos, façamos amigos dos tesouros terrenos, amigos onde possamos encontrar na eternidade. Dá graça a Deus para que vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos despede na sua paz e nos ajuda a voltarmos logo mais para participarmos da mesa do Senhor e para cultuarmos e bendizermos o Teu nome. É a nossa oração. Muito obrigado pela vida do Teu servo. Abençoa o Carlos Mendes no trabalho que ele tem realizado, nos aconselhamentos, na direção da vida da igreja, onde ele estiver, não só lá, mas onde o Senhor também estiver levando, para que ele oriente outras pessoas a estarem diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a, como irmãos em Cristo, intercedermos uns pelos outros, termos compromisso um com o outro, para que saibamos que nesse mundo apenas Jesus Cristo andou sozinho, para que nós pudéssemos andar acompanhados. Ser conosco nesse processo é a nossa oração e clamor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.